Vamos lá, vamos falar um pouco sobre energia estática. Energia estática é aquela energia que a gente acumula no corpo. Então, se a gente ficar aí calçado com um tênis de borracha, pisando em cima de um carpete, quer dizer, o atrito da borracha com a lã do carpete, a gente vai produzir uma certa quantidade de energia. E essa energia, ela fica armazenada no nosso corpo. Então, essa energia é chamada energia estática. Se a gente não descarregar essa energia, a gente pode queimar algumas placas do computador. Então, a galera da manutenção aí, quem faz manutenção, sabe muito bem disso, né? Antes da gente mexer com a manutenção, a gente tem que usar essa pulseira, que é uma pulseira antiestática. O que essa pulseira faz? Ela descarrega a energia que a gente tem no corpo, essa energia estática, num fio terra. Pode ser um fio pregado, um prego na parede e prende essa haste na parede, prende na estrutura da mesa, né, de manutenção, que normalmente já está aterrada, ligada à fiação terra. Enfim, a gente tem que descarregar essa energia. Professor, eu não tenho essa pulseira antiestática, eu não tenho aterramento, como que eu faço? Simplesmente coloca a mão na parede da sua casa que você já vai descarregar essa energia estática. Aí sim você pode manusear as peças do computador. Então, isso é muito importante para a galera que faz manutenção. A gente vai voltar a falar dessa energia estática e desse aterramento logo à frente. Bom, vamos falar um pouquinho da tomada. A tomada convencional que a gente conhece, né? Essa tomadinha tradicional, tomada 2P, ou seja, tomada 2 pinos. Um polo positivo, um polo negativo. Isso com a tomada de 127. Quando a gente vai falar de uma tomada 220, a tomada 220 são 2 polos de 127 volts, né? Então, os 2 polos são positivos, não há fio negativo aí. Então, a gente tem que tomar muito cuidado com essa tomadinha aí. Então, tem que saber qual a tomada que a gente está manuseando. Bom, existe uma outra tomada chamada 2P mais T. São os 2 pinos mais o pino do fio terra, tá? Então, um é o negativo, o outro é o positivo e o outro é o neutro ou terra. O que é esse neutro ou terra? Esse terra, ele tá preso, né? É um fio de cobre que fica preso a uma haste também de cobre, fincada terra dentro. Então, toda casa tem esse aterramento, né? É uma exigência nossa aqui da CEMIG, é que para ligar um padrão, todo padrão tem que ter este aterramento. Então, todo padrão tem o fio terra, lá perto do padrão lá tem. O problema é que muitas vezes o pedreiro, o eletricista, a pessoa que está fazendo, né, construindo a casa, fazendo a ligação elétrica, isola esse aterramento. Vai lá, bate um concreto por cima, tampa isso aí, não passa a fiação e as tomadas da casa não tem esse aterramento. Então isso é um grande problema. Por quê? Da nossa atmosfera vem muita energia, né? As nuvens são cargas positivas e negativas, elas se chocam e dão o raio. Como a Terra tem um poder de atração muito grande, ela atrai todos os corpos e todas as forças. Então os raios caem sempre na Terra. Então a Terra tem esse poder de atração, por isso que a haste de cobre é fincada na Terra, porque a Terra está sempre atraindo os corpos e as forças positivas e negativas. Então a Terra atrai. Então nessa ilustração aí, ó, em cima da casa eu tenho um para-raio. Esse para-raio está ligado num aterramento. Então percebam que o raio, ele vai cair, né? As nuvens estão carregadas aqui de elétrons, vai soltar a centelha, que é o raio, vai bater no para-raio, ele vai percorrer essa trilha toda, né, onde está o cabo, e vai ser ligada numa haste de cobre para a terra dentro. Aqui ela vai ser dissipada. Então a terra vai atrair esse raio e vai dissipar essa energia aqui. Isso é muito importante em todas as casas, né? Todas as residências têm que ter o aterramento para isso. Bom, para proteger o nosso equipamento, a gente tem um equipamento lá que se chama estabilizador. O próprio nome já diz. Qual a função do estabilizador? Estabilizar. Estabilizar o quê? A nossa energia, ela não é constante, ela fica oscilando. Como a gente tem muito cabo aéreo, né, no poste, aí, ele fica solto aí no tempo, e menino soltando papagaio, menino batendo bambu, em obra o pessoal batendo madeira, enfim, há uma série de fatores que vão fazer com que essa energia, esses cabos sofram interferência. Então essa energia ela fica oscilando.
117, 115, 132, 118, 127, 114, 111. Essa energia fica muito oscilando. Quando cai um raio no poste, essa energia sobe 500, 800, 1000 volts. Então, ela oscila muito. E o equipamento de informática, por ser muito sensível, ele não pode ter essas variações de tensão. Então, a gente tem que ter um equipamento que estabilize a energia para que saia apenas a quantidade necessária para o equipamento. No nosso caso aqui, um equipamento de 110 volts. A gente fica falando 110, mas na verdade é 127, né? E ele tem uma oscilação um pouco ali, ele funciona entre 110 e 127. Bom, qualquer valor abaixo disso, o equipamento desliga, qualquer valor acima disso, o equipamento pode sofrer, pode ser danificado, né? Pode sofrer algumas avarias aí, como queima. Então, o estabilizador vai estabilizar essa energia em sempre 110. Professor, o que acontece com o restante dessa energia? Vem uma energia muito alta, o que acontece? Como dispositivo de segurança, ele tem o fio terra. Então, o excesso de energia é dissipado através do fio terra. Se você não tem a fiação terra na sua residência, né, se ele não está sendo, todas as tomadas não estão aterradas, não tem como o estabilizador jogar esse excesso de energia no fio terra. Então, ou você toma um choque ou sua máquina queima. Então, dos dois, essa energia vai ser direcionada para o computador. Então, aí é que está o perigo. Bom, além do estabilizador, a gente tem um outro equipamento que é chamado filtro de linha. O filtro de linha, ele vai tirar as interferências eletromagnéticas da rede elétrica. Então, a gente consegue perceber isso, você está em casa assistindo TV, usando o computador. Você não tem um filtro de linha, sua rede não está toda aterrada, não foi feito adequadamente. Lá na cozinha, alguém liga o micro-ondas, vai dar uma interferência, você vai perceber isso na tela do seu computador ou na televisão. Vai dar uma interferência na tela. Fogão elétrico acontece muito, né? Na hora que você vai acionar o fogão, aquele botãozinho que dá a centelha lá para ligar o fogo do fogão, dá uma interferência eletromagnética também no seu equipamento. Então, o filtro de linha vai eliminar essa interferência eletromagnética, ok? Ruídos que vêm na rede elétrica. Outro equipamento muito utilizado hoje em dia são os no-breaks. O no-break ele é bastante interessante, ele serve para estabilizar a faixa de tensão que vai chegar no meu equipamento. Opa, peraí professor, isso aí você já falou, isso aí é a função do estabilizador. Sim, o no-break vai fazer isso também. O diferencial entre o estabilizador e o no-break é que o no-break ele tem dentro dele uma bateria. Se acaba a energia, ele continua fornecendo energia para o nosso equipamento por um determinado tempo. Por que eu disse por um determinado tempo? Porque vai depender do tamanho da bateria. Quanto maior for a bateria, quanto maior for a quantidade de baterias, mais vai ser o seu tempo, né? Maior vai ser o seu tempo que você vai estar podendo utilizar o equipamento durante uma falta de energia. Normalmente os no-breaks que a gente encontra no mercado aí é para 10, 15 minutos. Nossa, é muito pouco. Não é para trabalhar, é só para você ter tempo de desligar o seu equipamento. Então não é para você ficar lá trabalhando, né? Então, mas é só colocar mais baterias ou baterias maiores que você vai ter o seu prazo em tempo aumentado. Perfeito? Bom, dentro do estabilizador, dentro do filtro de linha e dentro do no-break, a gente vai ter então o fusível. Só para lembrar aí, tá? Fuzil é a arma de fogo, esse aqui é o fusível. É um bulbo de vidro com filamento metálico, aonde ele vai permitir a passagem de energia adequada. Ah, professor, meu fusível estava queimando constantemente, eu estava usando um fusível de 2,5 amperes. Eu coloquei um fusível de 10 amperes. Parabéns, seu equipamento vai queimar, o fusível não. Fusível foi feito para queimar. Se tiver passando uma oscilação de energia muito alta, ele vai queimar, para proteger o seu equipamento. Então não é vantagem o fusível não queimar, o fusível tem que queimar. Se ele ficar queimando muito, com uma intensidade muito alta, você tem que ver com o engenheiro elétrico qual é a carga de energia que você está necessitando. Talvez o seu fusível está muito fraco para a quantidade de energia que o seu equipamento requer.
Mas a gente tem que ficar de olho nisso, porque se colocar um fusível muito forte, quem pode queimar é o seu equipamento. Então isso aí tem uma recomendação técnica para isso. Então é um engenheiro técnico, um engenheiro elétrico, né, ou técnico em elétrica que vai te indicar qual que é o melhor fusível para aquele seu equipamento, de acordo com o consumo. Bom, se der, vocês viram que aí estava a energia passando. Se ela passa além do necessário, enquanto ela estava 132, estava ok. Se ela passou para 157 volts, já extrapolou o limite, né, de tolerância, o fusível se rompe e o equipamento começa a receber zero de energia. Ele se desliga automaticamente. Esse é o dispositivo de segurança. Essa é a proteção que a gente vai ter para o nosso equipamento. Tem um outro dispositivo também, o chamado disjuntor, né? A chave que fica lá no padrão. Então essa chave, esse disjuntor, se fechar um curto, ele desliga. Hoje a gente tem os disjuntores termoelétricos, que eles, em qualquer pane, seja por curto ou por temperatura, se ele aquecer muito, eu coloquei uma chave de 20 amperes. Se ele começar a passar por ele 30 amperes, ele vai aquecer e ele vai desligar. Então, se ele começar a passar muita energia, se o equipamento começar a consumir uma energia em excesso, ele desliga a chave. O problema dessa chave aqui é que você simplesmente vai lá e liga de novo, ele pode continuar dando curto ou passando esse excesso de energia. Então, só ele não é o suficiente para controlar o quanto de energia que vai passar, ok? Parece bobeira, mas há uma certa regra na hora de ligar o equipamento. Muitas pessoas não sabem disso. Na hora de começar a ligar o equipamento, primeiro você põe ele na tomada, depois você liga o estabilizador. O estabilizador ele dá uns 2 estalinhos ali, que ele vai estar controlando a energia, joga um pouco no fio terra, deixa passar. Então, depois que ele estabilizou essa energia, ele está ok, ele liberou lá a luzinha verde, aí sim a gente pode ligar o computador. Então a sequência é essa: tomada, estabilizador, computador. Ligou, utilizou, existe uma sequência lógica para você desligar o computador. Primeiro você desliga o seu equipamento. Com ele desligado, aí sim você desliga o estabilizador e, se for uma época de tempestade, época de chuva, tira da tomada. Então essa é a sequência certa. Se você ligar, vamos lá, se você ligar primeiro o estabilizador e depois colocar ele na tomada, na hora que você colocar na tomada é justamente naquele momento que está passando uma alta de tensão. Então a energia pode passar direto pelo estabilizador, que ele não vai fazer teste nem nada, porque ele já fez o teste antes, ele vai deixar passar essa energia toda. Se você tiver com o computador ligado e ligar na tomada já com o estabilizador ligado, ele pode receber aquela energia toda de uma vez. Então o correto é primeiro a tomada, depois o estabilizador. Assim que a energia estiver estabilizada, você liga o computador. Para desligar, o inverso. Então cada um no seu tempo, cada um na sua etapa, para não ter risco de queima por pane elétrica. Ok? Muito cuidado, muita atenção com isso aí. Um abraço e até a próxima.